Olá, eu sou a Priscila Gênio e nós estamos lendo o Devocional de Toda Mulher, da editora Quatro Ventos. Uma história continua em você. E hoje nós estamos no devocional do dia 22º dia, que é uma mulher posicionada, é uma mulher nova. E é uma mulher que a gente não é muito comum de ouvir não, viu? E essa é a última mulher que a gente vai estudar das mulheres posicionadas. Depois nós vamos entrar em outra categoria. Vamos conhecer um pouco mais sobre Jael. A história de Jael, contada em Juízes 4 e 5, nos mostra uma mulher forte e destemida que matou o opressor Cícera, fincando uma estaca em sua têmpora até penetrar o chão. Bendita entre as mulheres nas tendas, como declara o cântico de Débora. Ela era esposa de Éber, o queneu. Embora não fosse israelita, lutou pelo povo de Deus ao acolher o comandante do exército de Jabim em sua casa, fazendo-o adormecer e executá-lo. Desta forma, recebeu honra e, junto ao seu marido, foi considerada amiga de Israel. Seu nome significa Cabra dos Montes. Vamos ver a frase da autora? A autora, ela é a Opa, deixa eu abrir aqui para falar. Nívia Soares que escreveu. Nívia Soares que escreveu esse capítulo. E a frase dela é: se estivermos na posição correta, isso é, vivendo exatamente de acordo com que o Espírito Santo de Deus nos instrui, ele fará com que algo improvável seja uma realidade em nossas vidas. O texto se baseia hoje em Juízes 4, 17 a 23. Vamos lá? Juízes 4, de 17 até o 23. Jael mata Cícera. 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e da casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse: Dai-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda. E há de ser que se vier alguém e te perguntar o que há aqui alguém, responde não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e alcançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. 22. Eis que perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E 24. E a cada dia mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, o rei de Canaã, até que os terminaram. Uau! Que mulher, né? Essa mulher, ela nem era israelita. Ela era casada com Queneu. Queneu. Vamos ver o texto que a Nívia escreve? Vamos lá. Uma vida com propósito. Esse é o título. Uma vida com propósito. Interessante. Talvez hoje em dia não seja tão comum dar à criança um nome de acordo com seu significado. Contudo, há diversos relatos na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, que revelam o costume daquela época de nomear uma pessoa de acordo com algum fato marcante relacionado à ocasião do seu nascimento ou a uma característica observada na criança. Acredito que não tenha sido diferente com Jael, cujo nome significa cabrito montês.
Por isso, resolvi pesquisar quais eram as características desse animal e descobri que ele costumava viver em lugares bem altos e que logo após ser desmamado, passa a seguir a sua manada, mesmo nos lugares mais íngremes. Portanto, desde muito cedo, o cabrito montês é preparado para viver de acordo com seu propósito. E foram características como essas que Jael demonstrou no seu confronto com Cícera. Em um período de guerra, foi essa mulher que feriu o comandante do exército inimigo, de forma brutal, dando fim à disputa. Embora não esteja escrito na Bíblia, imagino que isso tenha acontecido porque ela tinha consciência do seu papel naquele momento da história de Israel e estava preparada para ele. Isso só mostra que quando Deus coloca diante de nós uma missão, Ele investe o tempo necessário nos formando e preparando para ela, mesmo que não percebamos até que chega o momento de cumprirmos. Olha que legal. Isso só mostra, vou repetir, isso só mostra que, quando Deus coloca diante de nós uma missão, Ele investe o tempo necessário nos forjando e nos preparando para ela, mesmo que não percebamos até que chegue o momento de a cumprirmos. Dessa forma, o que aconteceu com Jael é uma grande prova daquilo que está escrito em 1 Coríntios 2:9. Esse é um versículo muito legal para a gente saber, viu? Depois dá uma olhada lá e veja ele inteiro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Enquanto seguia seus dias normalmente em sua tenda, ela estava sendo preparada para cumprir seu destino. E assim, como Jael, ao andarmos em obediência a Deus, cremos em seus propósitos para as nossas vidas. Nós também vivemos todos os sonhos e para que também viveremos todos os sonhos que Deus tem ao nosso respeito. Que mulher, né? Essa mulher, ela não era israelita. Ela não era. Mas ela simpatizava, ela entendia quem era o Deus deles. E por ela estar numa posição que o marido dela tinha paz com Jabim, o rei de Azor, o Cícera se sentiu confortável em se acolher, né, na casa dela, de se esconder na casa dela, que as pessoas estavam procurando. Tanto é que ela acha Baraque muito fácil. Lembra da história que a gente leu de Débora? Né, que ela foi levantada para combater o Cícera, o comandante, que oprimia os judeus. Que ela foi junto com Baraque fazer isso. Se você não viu esse devocional, volte, é os anteriores a esse. Nós falamos três dias a respeito de Débora. Então, ele chama Baraque para ver se será morto. Será que a gente vai reconhecer quando o nosso propósito estiver na nossa frente? Será que a gente vai estar pronto para isso? E aquela frase que eu repeti, eu acho que eu vou repetir mais uma vez. Isso só mostra que quando Deus coloca diante de nós uma missão, Ele investe tempo necessário nos forjando e nos preparando para ela, mesmo que não percebamos até que chegue o momento de cumprirmos. Nós temos que investir tempo. Nós temos, o que eu tenho entendido é que a gente tem que fazer o nosso devocional intencional. É um pouquinho todos os dias. Vamos fazer uma comparação aqui. Nós vamos na academia, porque nós queremos criar músculos, nós queremos mudar, ter saúde, fortalecer nossa estrutura, né, para não termos dores. Nós temos diversos motivos, mas o fato é que nós queremos exercitar nosso músculo, certo? A gente exercitar nosso músculo um dia e ficar o resto da semana sem fazer adianta? Não, porque se você falar com vários profissionais, pelo menos 3 vezes, o ideal seria todos os dias, né? Mas pelo menos 3 vezes para você conseguir algum resultado. Então, um dia não vai resolver. E se você fazer sempre direitinho, vai que seja 3 vezes ou todos os dias, você faz direitinho, e depois acontece alguma coisa, você não consegue se exercitar, você mantém o que você tem? Não, regride. O teu músculo regride.
E não adianta, por exemplo, hoje eu não fui, então eu vou compensar amanhã. Dá para ganhar o dobro de músculo no dia seguinte? Não, porque a gente tem que construir todos os dias. Então, tem coisas que a gente precisa construir todos os dias. Para a gente estar alinhado e conseguir, o nosso propósito tem que estar alinhado todos os dias. Isso é um relacionamento, é uma busca, é uma construção que a gente faz, quando eu estava falando na academia, nosso músculo, mas a nossa alma, que é as nossas emoções e o nosso espírito precisa ser construído também todos os dias. E se a gente não alimentar isso de maneira correta, a gente perde o trabalho e tem que começar de novo para recuperar. Então, a melhor maneira é gerar constância, de maneira intencional, de entender por que você está querendo fazer isso, para você ser muitas vezes assertivo com isso, ou seja, fazer o que realmente precisa ser feito. Isso vai levar uma vida com propósito. Você vai conseguir alinhar a vida com propósito, de entender que aquela lá é essa estaca que você tem que afincar, por mais que tudo pode dizer contra. Mas você vai estar tão ciente que isso é importante que você vai ter calma, tranquilidade como ela teve, de servir um leitinho, de cobrir, de fazer dormir, para depois fazer o que precisava ser feito. Ela não foi afobada e saiu correndo. Ela fez da maneira que precisava ser feito. E por isso que ela foi honrada. Tanto é que tem cânticos para ela, que Débora canta para ela. Né? Que eu vi que nem vai aparecer aqui, mas está em Juízes 5, 24. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Então, essa é a maneira de celebrar. Que realmente é uma mulher posicionada. Que somos essas que a gente está estudando. E vamos ver o que é colocando em prática? Colocando em prática de hoje, o primeiro é pesquise o significado do seu nome. Você viu que a autora aqui pesquisou o significado de Jael, né? Jael quer dizer cabrito montês, ou tem também outra versão que ela colocou aqui que é cabrito dos montes. Então, montes ou dos montes, né? Cabra dos montes. E quer dizer que ele é alimentado e assim que é desmamado, ele vai na manada. Ele já faz tudo igual aos outros, ele já consegue copiar, ele já consegue entender o que ele nasceu para fazer. Qual é o propósito dele. Então é muito interessante saber em relação aos nomes. Quando eu estava escolhendo o nome dos meus filhos, a primeira coisa que eu fazia era saber os significados, porque eu sou muito ligada com isso. Para mim, todas as coisas têm significado. E para mim isso era muito marcante. Então, eu pesquisei o significado de Caio, que quer dizer alegria. E se você for ver, o Caio realmente é uma criança muito alegre, muito sorridente. Para ele tudo tá bom. E a minha filha, que chama Laís, na interpretação que eu vi, era Lugar de Leões. E para mim, manifestava um nome muito forte, de muita determinação, de entender a postura e de como quer ser vista, de como quer ser... De entender que o que ela pensa é importante. E realmente, ela tem uma personalidade muito forte nesse sentido, né? E o meu nome quer dizer anciã, né? Então, uma coisa que eu sempre medito é como que vai ser minha velhice, isso desde nova, do que eu quero fazer quando eu estiver velha, de como eu quero envelhecer, de entender as coisas. Então, eu gosto de buscar essas coisas, né? Eu acabo convivendo com pessoas às vezes mais velhas do que eu, né? É impressionante que aqui agora, no país que eu tô morando, eu sou uma das mais velhas. Tem gente mais velha, mas tem muita gente mais nova também. Então, eu acho que eu já tô com uma idade que agora já tá equilibrando tudo, que antes a gente sabe como que funciona, né? Quando é criança, 3 meses fazem diferença, né? Daí vai virando criança, realmente 6 meses faz diferença. Daí na adolescência ainda faz muita diferença o ano, né? Quantos anos tem de diferença. E depois vai equilibrando, conforme a maturidade, conforme a fase da vida, o que tem feito, está estudando, está trabalhando, as buscas que a gente tem. Então vai mudando isso, né? Então é importante saber o significado do seu nome, porque deve ter um significado. Por mais que às vezes não foi intencional o que teus pais fizeram, mas tem um significado. Vamos pesquisar? Depois me conta aqui qual é o significado do teu nome que eu quero saber, tá
bom? Colocando em prática 2. Pergunte a Deus um sonho que Ele tem para sua vida. Então já tem uma dica, que o nosso nome tem significado. A gente pode entender e buscar isso, né? Então, pesquisar em relação a isso. Por exemplo, o meu nome é anciã, né? Idosa, né? Então, entender em relação, para mim é muito entender em relação à velhice, entender em relação à sabedoria, de entender que às vezes através das pessoas mais velhas, com mais experiência, consegue me passar mais informação. Então, quais são os sonhos que Deus tem para você? Talvez o teu nome pode te dar uma indicação. Ou se não, pergunte para Deus, que Deus vai te revelar quais são os sonhos que Ele tem para você, para sua vida. Quais são os propósitos que você tem? Que é o tema de hoje, né? Uma vida com propósito. E isso é lindo, né? Que daí vai levar a nossa... Colocando em prática 3. Faça alguma coisa, por mais simples que seja, que contribua para a realização desse sonho. Então, você entendendo um direcionamento que talvez possa ser o significado do seu nome, ou não, ou ele só dá uma direção, mas você tem outras coisas que Deus tem te colocado. Qual é a cultura, aonde você mora, que tipo de família, quais são, não sei, aonde você está inserido, quais as vontades que você tem, quais são os dons. Então isso vai te mostrar muito quais são os sonhos, o que Deus quer, o que Deus espera que você faça. Não que Ele espera que você faça, que Deus sugere que você faça, porque Deus Ele é muito, Ele nos permite a escolha, né? Então assim, se você for por aqui, você vai ser muito feliz, porque tem tudo para dar certo, né? Então é aquela construção que a gente estava falando, né? Que é a construção ao pouquinho, o devocional diário. Então, o que é que eu posso fazer hoje? Simples, fácil, de maneira prática, objetiva, sem muita enrolação, sem muita fase, mas de maneira prática, objetiva. E não sendo muito comum, vamos dizer assim. Vamos tentar procurar coisas incomuns. Por quê? Porque muitas vezes, somente fazendo coisas que não são comuns, que vai ter o extraordinário. Que a gente vai conseguir outros tipos de resultado. Então, tenta fazer de uma maneira diferente e não tão usual que você veja por aí. Vamos escrever sobre isso? Compartilhe comigo que eu quero saber. Eu gostei, quero saber mais da vida de Jael. E você? Já tinha escutado sobre a vida dela? Me conta aqui. Não esquece de colocar o significado do teu nome, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.